Quando a gente sai de férias, tem que haver o pagamento das mesmas? Ou somente quando retorna do gozo das férias? Essa dúvida e outras do direito do trabalho são respondidas pelo nosso especialista, Dr. Pedro Marcon, agora aqui no canal do Boca. Quando a gente sai de férias, é normal pagar o funcionário quase na metade das férias? O certo não é sair para as férias com o dinheiro? Tá na bronca aqui a Jaqueline, doutor Pedro. Bom dia, Jaqueline. Sim, o correto, o prazo para pagamento das férias é em até 2 dias antes do início do período de descanso. E a finalidade da lei prever este prazo de pagamento é possibilitar ao empregado, quando vai fruir das suas férias, vai descansar, vai viajar, vai visitar a família, ele consiga fazer essas atividades com dinheiro. Não tem como a pessoa curtir as férias sem o dinheiro. Existia uma súmula do TST, que é a súmula 450, que previa o pagamento em dobro das férias, caso o empregador não observasse esse tempo do pagamento das férias, esse prazo. Porém, o STF, no julgamento lá em 2022, decidiu que a exigência dessa dobra das férias ela era inconstitucional. Então, o STF, digamos assim, cassou o entendimento da súmula 450 do TST. Então, hoje em dia, o empregador ele não tem nenhuma sanção caso ele descumpra esse prazo do pagamento das férias. Por isso que, infelizmente, Jaqueline, essas situações são cada vez mais corriqueiras, porque o empregador ele não tem nenhum ônus caso não pague as férias no prazo legal. Aposentei numa empresa e quero parar de trabalhar na mesma. Quais os meus direitos? É a dúvida do Sérgio, doutor. Bom dia, Sérgio. Quando o empregado pede a demissão, ele tem direito de receber as verbas rescisórias, que são saldo de salário, 13º salário proporcional, as férias vencidas, se houver, e as proporcionais com adicional de 1/3. Em regra, o empregado ele não consegue sacar os valores do fundo de garantia, porém, como o senhor se aposentou, o senhor consegue sacar os valores do fundo de garantia. O que não vai ser devido, que o senhor não terá direito, é a multa de 40% do fundo. Um outro empregado comum também não receberia o seguro-desemprego, mas não é o seu caso, porque o senhor também já é aposentado. E aí, quando pede a demissão, o empregado ele tem 2 opções. Ou sinalizar para a empresa que não vai cumprir o aviso prévio trabalhado, que não vai trabalhar ali os 30 dias subsequentes, e aí a empresa pode sim descontar esse período do aviso na rescisão, ou o empregado ele pode sinalizar para o empregador que vai cumprir o aviso prévio trabalhado. Mas as verbas rescisórias devidas são essas que eu mencionei anteriormente. Estou com um processo trabalhista desde 2018 e agora está na fase de cálculos, mas a empresa sempre recorre. Está certo? É a pergunta do Christian, doutor Pedro. Bom dia, Christian. Sim, o processo do trabalho, um processo trabalhista, existem vários recursos. Tanto a empresa quanto o empregado, o reclamante, podem adotar no decorrer do processo. Primeiro é o recurso ordinário, que encaminha para o Tribunal Regional do Trabalho da região que o processo faz parte. Depois tem o recurso de revista, que sobe para Brasília, para o TST, eventual recurso extraordinário, que vai para a STF. Depois de transitado em julgado o mérito, existe a fase de cálculo, e fica uma discussão, o reclamante apresenta um cálculo, a reclamada apresenta outro, muitas vezes tem que ir para um perito contador do juízo para definir o cálculo, e aí quando a empresa garante o juízo, faz o pagamento, existe o prazo de embargos e execução. Então sim, o processo do trabalho ele é repleto de recursos, isso faz com que o processo muitas vezes seja moroso, demore anos na justiça, como é o seu caso, mas faz parte do processo. O processo, digamos assim, se temos um ponto de vista positivo, é que ele está andando e já está na fase final. Sou vendedor externo e a comissão paga não aparece na carteira e muito menos no contra-cheque. Pode isso, doutor Pedro Marcon? Bom dia para o nosso ouvinte. Não pode. O direito do trabalho ele estabelece que todas as verbas pagas ao empregado devem vir discriminadas no contra-cheque.
Então, quando a pessoa recebe lá o contra-cheque, vai ter o salário, eventual adicional que receba, insalubridade, periculosidade, horas extras, eventual ajuda de custo, enfim, todas as verbas que receber tem que constar no contra-cheque, inclusive eventual comissão, né? Então, se essa verba não aparece no contra-cheque, existe uma súmula do TST também que vier do salário complessivo, né? A pessoa receber um valor só e não ter nada discriminado e dizer que, tá ali teu salário, adicional noturno, horas extras, insalubridade, tudo junto. Isso não pode. O TST já tem entendimento simulado que o salário complessivo é uma prática ilícita, então nesse caso tem que sim vir discriminado o que é ganho de comissão no contra-cheque, sob pena desse valor ser considerado salário para todos os fins e efeitos. Trabalho há mais de 5 anos numa empresa de portaria. Levei 3 advertências por faltar e não apresentar atestado. Com quantas advertências eu posso ser demitido por justa causa? Poxa vida, que situação essa aqui do Rude, hein, doutor Pedro? Bom dia, Rude. Não existe na legislação trabalhista uma regra de que tem que ter um determinado número de advertências ou um número X de suspensão antes da rescisão por justa causa. O que a gente vai ter que observar se esse fato que a empresa aplicou a justa causa é suficiente, é razoável e é proporcional. Então, o que na prática normalmente ocorre? O empregador, ele adverte o seu empregado. Num segundo passo, ele aplica a suspensão, se essas condutas forem reiteradas. E se isso não for o suficiente, o empregador vai lá e aplica a justa causa. Normalmente é isso que as empresas fazem como uma forma de se blindar, invalidar essa justa causa. Então, o senhor tem que tomar cuidado para sempre que faltar ter a justificativa, seja um atestado médico, comparecimento a uma audiência, enfim, aqueles casos legais em que a ausência ela é justificada. Agora, se faltar injustificadamente, a empresa pode aplicar as sanções disciplinares, que são advertência, suspensão e justa causa. Claro que isso também, caso o empregado não concorde com isso, pode colocar em juízo numa ação trabalhista e questionar a proporcionalidade e razoabilidade dessa justa causa. Mas o ideal é não faltar ao trabalho e, se faltar, ter a justificativa. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!